Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar do custo de propriedade do equipamento, né, da máquina, especificamente hoje sobre compressores. Eu estou aqui hoje com o Sandro da Chicago Pneumatic e ele veio aqui para ajudar a gente aqui com essa tarefa difícil, né? Tem um amigo meu que fala que é desgravidar, é a gente mostrar o que é esse custo de propriedade do equipamento que muita gente não leva em consideração ao fazer esse investimento tão alto, né? Que a gente sabe que tem um retorno aí, que ele vai trazer um resultado muito bacana para a empresa. Eu vejo que tem muita gente também que sonha em ter um equipamento novo, mas na hora de comprar não sabe sobre isso, sobre o custo de oportunidade, tá bom? Então tá aqui o Sandro, especialista. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, Emerson. Joia! Esse assunto polêmico? Polêmico, mas é um assunto bastante interessante e tenho certeza que o seu público vai gostar. Que bacana, pertinente, gente, porque a ideia é realmente fazer com que você tome a melhor decisão, tá ok? Então o Sandro preparou um conteúdo aqui para disponibilizar para vocês, para você na tomada de decisão, você colocar tudo isso que a gente falar aqui para você considerar na hora do investimento, tá ok? Conversa com o seu sócio, conversa com a sua esposa e fala o seguinte, olha, vamos ouvir aqui o que o Emerson, tá, que está sempre trazendo conteúdo aqui, trouxe o Sandro da Chicago aqui para falar sobre o custo de oportunidade, tá ok? Sandro, vamos fazer o seguinte, tem uma apresentação aí para a gente falar do custo de oportunidade, pode colocar para a gente aí, tá? Vou pedir para a Beatriz colocar aqui, né? Gente, custo de propriedade, vamos lá, Sandrão. Pois bem, Emerson, o que acontece é que na hora de adquirir um equipamento, e eu diria que esse estudo ele vai muito além do compressor. Qualquer coisa que a gente compra, né, para a empresa ou mesmo para a nossa vida, a gente coloca sempre o foco da atenção em quanto custa comprar o equipamento. Mas falando de empresa, né, e em equipamentos que a gente utiliza em empresa, o que a gente vai ter de custo, né, vai muito além de comprar o equipamento em si. Quando a gente fala de compressor, por exemplo, a gente tem que comprar o equipamento, que é onde que eu estou dizendo que o cliente coloca muita energia nesse assunto, mas na sequência da compra do compressor, o cliente tem que instalar o compressor no caminhão, né? Essa instalação, existem máquinas no mercado que são completas, existem máquinas que dependem de complementos, né? Que é o que essa apresentação vai entrar nisso mais a fundo. Depois que instala e compra esses suprimentos, né, necessários, aí a pessoa vai ter que fazer manutenção na máquina, preventiva, corretiva, a pessoa vai ter que colocar combustível, a pessoa vai ter que ter uma série de gastos que é o que visa a explicação da apresentação de hoje. Então nós vamos falar um pouco para vocês do que é indispensável que seja pensado ao longo da vida do compressor aqui no caso, mas reforçando que vocês podem extrapolar para outras máquinas também, né? Caminhão, perfuratriz, seja lá qual for a máquina que vocês queiram pensar em comprar daqui para frente, pensa no custo da propriedade e não o custo do equipamento em si. Perfeito? Então eu vou começar a mostrar a apresentação agora com mais detalhes. Bom, fazendo uma analogia, né, sobre o custo de propriedade, a gente sempre usa a imagem do iceberg. O custo de comprar o equipamento é como se fosse a parte visível do iceberg, né? Por isso que é natural a pessoa colocar a energia dela no custo da máquina em si, que é o que é visível, né, o foco. Só que a gente tem que entender agora o que está abaixo do iceberg, né? Porque se a gente não prestar atenção na parte que está abaixo do iceberg, a gente vai acabar correndo um risco muito grande de comprar o gato por lebre. O que parece que é a solução mais barata vai ser uma solução talvez não tão barata e totalmente longe da realidade, né? Então, a parte de cima do iceberg é o preço de aquisição, que na visão, né, do cliente é o que mais pesa na balança. Mas eu vou mostrar para vocês que o que pesa é o custo total da propriedade. O que tem embaixo do iceberg, né?
uma série de coisas. Vamos pegar a primeira ponta a se analisar. Primeiro ponto, instalação e logística. Quando a gente pensa nos compressores mais baratos, vamos assim dizer, né, que aparecem no mercado, se você entrar no detalhe, né, de pensar que a máquina vai ser instalada, né, e vai depender de uma logística, então não é difícil a gente perceber que a gente tem que entender quanto pesa o equipamento, que tamanho que ele ocupa. Falando de compressor para utilizar em perfuração de poço, né, vai precisar de um caminhão. Se o compressor for maior, você vai precisar de um caminhão maior. Às vezes o caminhão maior vai custar mais caro do que o caminhão que você teria que investir pensando no compressor mais caro, né? Eu estou trazendo aqui o compressor da Chicago, estou interpretando ele como uma máquina que o mercado pode entender que é uma máquina mais cara, né? E a máquina mais barata, vocês podem ter certeza, é maior e mais pesada que o equivalente da Chicago Pneumatic. Por exemplo, aqui a gente vê na apresentação um caminhão VUC, né, o VUC, com um compressor CPS 1100. Seria totalmente inimaginável a instalação num caminhão VUC um compressor de qualquer outro concorrente. Não comporta, né? Esse cliente da Chicago Pneumatic, né, o Ari, que faz bastante serviço em São Paulo, né, é uma foto do caminhão dele, ele escolheu o nicho trabalhar na cidade de São Paulo. Quem for de São Paulo, né, que estiver me ouvindo aqui, sabe que para entrar na cidade em vários horários do dia, caminhão grande não entra, não pode entrar. Com o caminhão VUC, ele pode entrar qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar de São Paulo, né? Então ele conseguiu um recurso para fazer com que o negócio dele se tornasse viável. Então não seria nem viável com um compressor diferente trabalhar numa grande metrópole como São Paulo. Você não consegue instalar um outro compressor num caminhão VUC. Agora, se a gente for pensar, né, em outras cidades do Brasil, qualquer outro território, o compressor da Chicago Pneumatic, né, o maior, né, o CPS 1100 e o 1250, que os dois são os best-sellers, né, eles têm o mesmo tamanho, eles conseguem ser facilmente instalados num caminhão toco, né, e um caminhão toco é mais barato que um caminhão truque, né? Então, toda a parte de instalação e logística, olhando para o lado do caminhão, a gente já percebe que tem a vantagem. Só que quem está pensando em comprar o compressor, só está olhando a proposta da Chicago e a proposta de uma máquina da concorrência mais barata, né? Será que a pessoa pensa e lembra de que tem que instalar o compressor, que vai ter esse custo logístico? Então ele já tem que pensar que, vamos supor, vou pegar um caso assim hipotético, né? Que a máquina mais barata seja R$200 mil mais barato. Já não vai ser só R$200 mil mais barato. É R$200 mil menos a diferença de caminhão, né? Para poder fazer a instalação. Outra coisa, né? Os compressores mais baratos, eles não vêm completos. Quando a gente fala de um compressor da Chicago Pneumatic, ele tem dentro dele um tanque robusto, de grande volume, de polietileno com a parede grossa, né? Tem as baterias, tem toda a mangueira que faz a interconexão entre o tanque e o motor, tem os filtros do sistema de combustível, está tudo lá dentro. A máquina é completinha e a máquina da concorrência, não. Então a pessoa tem que também subtrair da diferença de investimento o quanto que ele vai investir para fazer a aquisição dos filtros, das baterias e do tanque de combustível. Sem falar, Sandro, que quando você coloca, adapta alguma coisa, o fabricante também pode questionar, numa questão de garantia, tudo tal, se houver algum problema, algum dano, né? Porque a partir do momento que você tem um tanque, que ele está exposto no tempo, você está interligando mangueiras, tá? Tudo isso é risco, né, para quem tem o equipamento. E aí interfere no custo de propriedade, né? Emerson, bem colocado. Uma coisa que me ocorre, né? A gente
vê, né, em grupos de perfurador de poços, tal, né, máquinas que pegam fogo, né? Tá. Eu, sinceramente, não sei do detalhe do porquê que a máquina pegou fogo. Não sei mesmo. Mas eu fico pensando o seguinte: quando a instalação de um tanque externo, por exemplo, vou dar uma hipótese, né? É feito por uma pessoa que não é o fabricante. Né? O fabricante ofereceu para o mercado uma máquina mais barata que não tem um tanque. Sim. Aí a pessoa que comprou o compressor, ele vai ter a responsabilidade de comprar um tanque, comprar a mangueira e conectar a mangueira ao tanque e na outra extremidade na injeção do motor do compressor. Pois bem, será que essa pessoa sabe fazer esse serviço da melhor forma possível? Porque a responsabilidade, né, quando o fabricante fornece a máquina sem o tanque, sem a mangueira, sem a bateria e tal, ele meio que se exime dessa responsabilidade. Então vamos supor que quem instalou o tanque, instalou as mangueiras, por algum desconhecimento, não fez a conexão do lado do motor da forma como deveria ser feito. Quando o compressor vai viajar, vai pegar a estrada de terra, sei lá, algum buraco, vai chacoalhar, chegou no local que ele vai trabalhar, começa a succionar aquele volume de combustível para dentro do motor do compressor que não tem um tanque. Se tiver algum vazamento, o motor depois de poucos minutos vai estar com centenas de graus na superfície. Pingou o diesel no lugar, na superfície quente, se atingir o ponto de fulgor lá do combustível, ele vai pegar fogo, em segundos vai queimar a mangueira, vai queimar o tanque, você perde o caminhão, perdeu o compressor, perdeu tudo. Né? Não sei dizer se todos os compressores que pegam fogo, né, se é por conta do tanque, mas quando eu paro para pensar nisso, para mim parece que faz sentido, né? Que é um ponto de alerta. Onde pode causar incêndio. Existem outras possibilidades também, né? Mas nesse slide que a gente está falando aqui do tanque, sim, um tanque externo não instalado corretamente é um ponto de alerta importantíssimo para poder causar um incêndio na máquina. Sim. Né? Pensando agora no custo de transporte, né? Já que a gente falou, né, do custo do caminhão, né? O custo do transporte aqui faz a gente pensar em outros pontos importantes também, né? Um caminhão maior custa mais caro para comprar, que a gente viu lá no custo de instalação e logística. Só que o caminhão maior, ou então, mesmo que seja um caminhão do mesmo tamanho do caminhão que comportaria o compressor da Chicago, as máquinas da concorrência, via de regra, são máquinas mais pesadas. E mais pesado vai fazer com que o caminhão consuma mais diesel. Então a gente tem um investimento no caminhão maior, ou então, pelo menos, uma carroceria maior. O caminhão vai consumir mais diesel porque ele leva mais peso, né? Ou por ele ser maior, ou por ele levar mais peso do compressor. Tem mais eixos. Se você sai de um caminhão toco para ir para um caminhão truque, você vai ter pelo menos um eixo a mais. Esse eixo a mais, toda vez que você passar por um pedágio, você vai ter um custo a mais do pedágio por ter esse terceiro eixo, né? O caminhão, ele sofre, né, com esse peso, com o próprio peso dele a mais, no transporte. Então ele pode ficar suscetível a ter mais manutenções, né? Ele é menos amigo do meio ambiente. Hoje em dia, né, 2022, isso já faz algum tempo, né, mas só estou pegando 2022 para extrapolar a minha situação, né? É cada vez mais importante a gente pensar no meio ambiente. Então, quando você adota, né, um caminhão que consome mais diesel, tem mais pneus, consumiu mais material para ser feito, você também está indo contra a sustentabilidade do planeta, né? Maior custo de manutenção, documentação, seguro, enfim, todo o seu custo de transporte ficou maior, né? Ô Sandro, tem um ponto que às vezes as pessoas esquecem, que é também a mobilidade do equipamento. Por exemplo, na minha região aqui, eu estou aqui no Vale do Paraíba. Um compressor aqui para você trabalhar, tanto na Serra do Mar quanto na Serra da Mantiqueira, você não entra com um caminhão truque. Aí você tem que comprar um caminhão traçado, entendeu? Então, além do investimento ser maior, muitas propriedades, chácaras pequenas, você não entra com um caminhão truque ou traçado.
entendeu? Porque ele talvez ele não vira, não faz o L ali na porteira, não entra. Então, tudo isso, né? Tudo isso que você falou tem esse lado também. Eu mesmo já comprei caminhão truque e tive que tirar o compressor de cima e colocar num toco, mas que permitisse a capacidade de peso, entendeu? Então esse também é um outro ponto em alerta. Muito comprido o caminhão não vai entrar nas obras, entendeu? Pois bem, então a gente só reforça que é importante a pessoa não pensar só no custo de aquisição do compressor, Sim. mas pensar no transporte e na logística, na instalação, que se não pensar nisso, você pode ter uma dor de cabeça no futuro, né? Aqui eu acho que a ideia da apresentação como um todo, né, é a gente pensar o que eu preciso saber além de simplesmente negociar um compressor mais barato. Você tem que pensar no resto, né, da história do compressor, porque a história não acaba só depois que você comprou o compressor. Tem todos esses pontos que a gente está discutindo aqui. Sim. Eu vou entrar agora num outro ponto que é importante, né, na análise do custo de propriedade, que é o custo de manutenção, né? Aí a manutenção, a gente tem a manutenção tanto a preventiva quanto a manutenção corretiva. Então, olhando aqui para o nosso slide, né, uma coisa que a pessoa que se propõe a comprar um compressor tem que pensar: qual é o intervalo de manutenção do compressor que estão me oferecendo? Vou tomar como exemplo, né, base o compressor da Chicago Pneumatic, 1100, 1250. São máquinas que têm um intervalo de manutenção a cada 500 horas. Né? Antes de 500 horas, pensando em manutenção preventiva, você não tem que se preocupar, né? Mas os compressores mais baratos do mercado têm manutenção preventiva a cada 250 horas. Então, ou seja, na metade do tempo, você vai precisar fazer manutenção na máquina que é mais barata. Quanto que isso custa, né? Que eu vou até detalhar um pouco mais daqui para frente. Não, mas vem o primeiro ponto, né? O intervalo de manutenção. Qual é a facilidade para você obter os itens da manutenção preventiva? Manutenção preventiva, né? Eu estou falando de filtro de ar, filtro de óleo, o filtro separador ar-óleo, o óleo do compressor e os filtros de combustível do motor, né? O lubrificante do motor, filtro de ar do motor, correia do motor. Isso são componentes básicos que você vai precisar. Então, intervalo de manutenção, facilidade para poder obter esses itens de manutenção preventiva. E a corretiva? Vamos pensar o seguinte: você está entre comprar um compressor da Chicago, né, fabricado no Brasil, que são fabricadas inúmeras máquinas todos os meses, tem milhares de máquinas já colocadas no mercado, né, ao longo dos anos, tem 35 anos que a Chicago fabrica compressor no Brasil para atender o mercado, por exemplo, de perfuração, né? Aí você aparece com uma proposta de um compressor importado mais barato que o Chicago. Bom, pensando em componentes de manutenção preventiva, eu imagino que o concorrente, né, que está oferecendo a máquina importada, ele deve ter esses componentes no estoque dele, porque ele sabe que vai vender isso depois de 250 horas. Mas e se quebrar uma peça? Porque é máquina. Máquina pode quebrar, você pode comprar, sei lá, um Tesla, o melhor carro do mundo é máquina, pode quebrar, né? O compressor pode quebrar qualquer coisa a qualquer hora, né? Por mais esmero que tenha na fabricação, quebrou. Vocês acreditam que a máquina importada, né, a empresa que vendeu 10 máquinas na história dele, sei lá, estou dando uma suposição, né, uma marca nova qualquer aí, então, que não vende tanto, né, igual o volume de compressores que a gente vende, se quebrar alguma peça que você sequer imagina, corretivo, o cara vai ter lá, o fabricante desse compressor, o representante dele no Brasil, vai ter uma outra máquina inteirinha para ele desmontar a peça e repor? Eu acredito que não. Tá? Se eu tiver que apostar as minhas fichas, eu aposto todas que não vai ter. E aí, quanto tempo vai demorar para você conseguir repor essa peça? Uma questão que você tem que ter em mente, né? Para você, né, o público aí, perfurador de poço, o compressor é essencial. Você não vai conseguir terminar a sua obra se quebrar uma peça mecânica e você não conseguir substituir aquilo no compressor. Como que você vai fazer?
Aí você tem que afastar, talvez alugar um compressor, ver se alguém te empresta. Uma outra preocupação que você tem que ter, o ponto de alerta, conforme o Emerson falou, né? Então a pulga atrás da orelha, né? O mico no ombro, está com um problema para poder resolver, né? Onde que você vai encontrar mão de obra especializada? Tem até a figurinha aqui do macaquinho na árvore, né? Lugar mais próximo a 1000 quilômetros. Se a gente pensar na realidade do Brasil, parece que é uma piadinha, mas não é. Não é. Isso aqui, às vezes 1000 quilômetros é pouco, dependendo do lugar do Brasil que você estiver fazendo a sua obra, né? Então, pensa, o compressor mais barato, onde que eu vou conseguir ter mão de obra especializada quando essa máquina apresentar algum tipo de problema? E por último, mas não menos importante, né? Qual é o tempo gasto para realizar a manutenção? Vamos supor que, por sorte, né, você está perto de onde que a máquina mais barata tem assistência técnica. Só que as máquinas, via de regra, né, as máquinas mais baratas, elas têm dificuldade. Quando um produto é barato, seja lá, não precisa ser compressor, pode ser qualquer coisa, né? O que é mais barato, geralmente, né, ele não tem um conceito que visa você ter facilidade na manutenção, né? Isso aí, essa preocupação provém de empresas que pensam numa forma mais ampla de tecnologia. E talvez é uma das explicações para justificar o porquê que a máquina é mais cara, né? Ela tem, né, no caso do Chicago, ele tem uma disponibilidade de máquina ampla, né? O dobro das máquinas mais baratas. Na hora de você fazer uma manutenção na máquina, você gasta pouco tempo para poder realizar a manutenção, porque você tem amplo acesso aos componentes que precisam ser trocados, né? Que entra aqui no tempo gasto em cada manutenção. Então vem um leque de vantagens que justifica para você entender o porquê que a máquina é mais cara. Não é mais cara porque a Chicago quer ganhar mais lucro, é porque tem mais tecnologia, tem mais pesquisa e desenvolvimento na máquina. Então vamos continuar com o nosso progresso aqui de explicação. Ô Sandro, essa parte aqui, eu vejo que essa aqui faz com que você tome uma decisão sobre a economia do mês, né? O que você vai economizar tendo uma máquina mais eficiente, mais econômica? Emerson, vai ter uma repercussão em toda a vida do compressor. Toda a né? vida. Você tomar uma decisão de comprar um equipamento mais barato é uma coisa que você pode tomar, por exemplo, em fração de segundos. Você fala, eu estou vendo a marca X custa tanto, marca Y custa 20% mais barato. Tá. Por exemplo, pode te coçar alguma coisa na cabeça, vou comprar a máquina que é 20% mais barato. Você tomou a decisão em questão de segundos, talvez você não teve o conhecimento para pensar em tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Apresentando, mas você vai ter que arcar com aquela consequência pelo resto da vida daquele equipamento. Quer dizer, o resto da vida do equipamento enquanto ele estiver com você, né? Nada impede de você comprar uma máquina, passado algum tempo, você comercializar ele no mercado de usados, né? Que é uma outra coisa que tem que se preocupar também, que eu vou mostrar aqui, né, nessa análise. Mas a responsabilidade é grande. Você tomar a atitude de comprar um equipamento mais barato é uma coisa fácil de você fazer, mas a consequência que você vai ter que arcar é muito pesado, é complexo. Esse slide aqui é o seguinte, né? A Chicago tem um distribuidor que chama Union Air. O pessoal da Union Air tem mais de 40 anos de experiência em trabalhar com compressores, né? E eu acredito que eles são conhecidos no Brasil inteiro, né? Quem que não conhece o Kiko? São conhecidos no Brasil inteiro, são excelência em conhecimento de manutenção. Embora eles sejam, né, distribuidores da Chicago Pneumática, eles também sabem fazer e fazem, né, manutenção em máquinas da concorrência. Então nós pedimos ajuda para eles, né? Eu mandei uma planilha, né, a planilha sem preço, sem nada. Eu falei assim, por favor, União, me responde quanto tempo você gasta para poder fazer manutenção no Chicago, quanto custa as peças do Chicago e quanto custa a mão de obra e as peças na máquina equivalente ao Chicago mais da concorrência. Pois bem, eles me apresentaram esse estudo aqui. A gente percebe que, né, no caso do Chicago é um CPS 1100 por 25.
Eu vou dar um exemplo só da primeira linha para vocês entenderem a lógica da planilha, mas não vou ficar lendo item por item, vai ficar gravada a live, depois vocês até podem ver, dar pausa e ver os outros pontos que estão escritos aqui, né? Um filtro de ar, por exemplo, da Chicago, custa R$ 712,06. Usam 2, então vai dar um custo total de R$ 1.424,12. Ele dura 1.000 horas, é um filtro Heavy Duty, né, que é para trabalho pesado, fica dentro de uma carcaça plástica, que essa carcaça plástica tem um defletor, quando ele aspira o ar, as partículas mais pesadas batem no defletor e são jogadas por um compartimento onde tem um dreno manual. Depois que você separa as partículas mais pesadas, aí sim você entra no elemento principal e tem um elemento de segurança. Dura 1.000 horas. Se você pegar os 1.424,12 e dividir por 1.000, a gente chega num custo por hora do filtro de R$ 1,42. Contra 8,15? Simples assim. Quando a gente pega a máquina da concorrência, né, eu não coloquei aqui o nome do concorrente nem o modelo, né, mas é uma máquina que tem a vazão próxima da vazão do 1100 por 25 e a pressão também, né. Custa R$ 1.018,50, usam 2 filtros. Só que, né, eu não li o manual, isso aqui, e nem eu simplesmente pedi para o pessoal da União Air mostrar como que é feito o trabalho deles. O filtro dura 250 horas. Quando eu comecei a fazer uma análise crítica em cima dessa planilha, eu liguei lá e perguntei, puxa, 250 horas, eu não sei o que está escrito no manual da máquina. Né? Pô, na prática, o cliente que compra essa máquina troca o filtro com 250 horas. Talvez ele não tenha uma carcaça Heavy Duty, né, para trabalho pesado, que tem toda essa explicação que eu dei antes, que fica totalmente vedado, que tem um defletor, aspirado tangencialmente, você separa as partículas mais sólidas. Por conta de trabalhar num ambiente agressivo e não ter, né, essa preocupação no projeto da carcaça do filtro, o filtro fica exposto à sujeira e o cliente na prática troca com 250 horas. Se você pega os 2.037 e divide por 250, ele vai ter um custo por hora de 8,15 contra 1,42. Quando a gente soma todas as peças dentro do intervalo que o cliente troca, na prática, a gente vai chegar num custo de peça, né, por hora de R$ 52,17 para a máquina da concorrência, contra R$ 22,74 no CPS 1100 por 25 ou 1.250 por 28, que as máquinas mecanicamente são muito parecidas, o preço vai ser praticamente o mesmo. Só que aí vem a parte da mão de obra, né? A mão de obra lá do pessoal da União Air é R$ 300 a hora. Né? Ele cobra R$ 300 para fazer manutenção em qualquer compressor. É o taxímetro da mão de obra dele. Com 250 horas, se a gente olhar ali, né, não gastou nada com o Chicago, porque ele não tem nada para trocar com 250 horas. Na máquina da concorrência equivalente, né, equivalente impressão e vazão, ele gasta 5 horas para poder fazer a troca do que dura 250 horas. Então o cliente vai ter que gastar R$ 1.500 só de mão de obra. Quando dá 500 horas, já tem que fazer mão de obra na máquina da Chicago. Demanda 6 horas para ele fazer uma manutenção bacana para a máquina sair confiável de lá. R$ 1.800 de mão de obra. A máquina da concorrência são 9 horas, porque é mais complexo você ter acesso ao local dos componentes. Então vocês começam a extrapolar outros pensamentos, começam a perceber outros valores que talvez num primeiro momento você não perceba. Né? A máquina da Chicago, ela é mais cara porque ela te entrega valor. Né? Ela está te entregando tudo que eu já expliquei, que eu vou explicar mais até o fim. Né? Nesse momento vocês estão vendo o que é a entrega de valor em termos de manutenção. Botando já na conta a mão de obra, é R$ 26,94 na máquina da Chicago, contra R$ 61,47 na máquina equivalente da concorrência. É 128,1% mais caro a máquina da concorrência do que a máquina da Chicago. Isso sem mensurar o custo de downtime. Downtime é um termo que o pessoal usa na indústria, que é o custo de você não ter a máquina disponível para poder executar o trabalho. Quem compra um compressor no mercado de perfuração, você comprou porque você quer perfurar o poço, você quer entregar a água lá para o seu cliente. Quando a máquina está parando, né, muito tempo para poder fazer manutenção, você tem que subtrair esse tempo
do tempo que você estaria vendendo o poço, né? O downtime da máquina do concorrente é muito grande, porque a cada 250 horas você tem que levar ele para fazer manutenção e ele fica muito tempo fazendo manutenção. E eu não estou colocando aqui o custo de você transportar a máquina até a União Air ou qualquer outra oficina que você escolha, né, fazer o serviço, né? Porque é um outro assunto que a gente tem que analisar também, né? Vamos olhar aqui no próximo slide, né? Aqui tem um resumo dos custos. Se a gente pegar, né? Aqui eu só coloquei a economia. A economia de diesel, que é a linha cinza, e a economia de manutenção, que é a linha laranja. Eu estou pegando aqui os pontos extremos, né? E eu estou chamando de REX a máquina da concorrência. REX no sentido de que é uma máquina... Por que ela custa mais barato? Porque é uma máquina que tem uma tecnologia tem menos tecnologia, vamos dizer assim, né? São motores mecânicos, aí são máquinas que têm um alto consumo de diesel, é difícil de ter a manutenção, né? Se eu extrapolar, né, um CPS 1100 por 25, que é um dos best-sellers da Chicago, né, a máquina de alta pressão que tem o menor consumo de combustível da categoria, ele consome lá em média 50 litros, 50 a 55 litros por hora de combustível. Quando a gente vai para a máquina equivalente da concorrência, as mais baratas, ele consome 90, às vezes até eu ouço que a gente fala de 100 litros, às vezes passa de 100 litros. Mas se eu fizer a conta aqui, 50 por 90, 40 litros de vantagem de diesel, para quem trabalha 500 horas por ano, você vai ter R$140 mil de economia de diesel. Aí você tem a diferença de custo de manutenção, que é aqueles R$61 e pouco que a gente viu no slide anterior, contra os 20 e pouco lá da Chicago. Vezes 500 horas dá R$17 mil por ano de economia de manutenção. Você soma manutenção e soma combustível, com 500 horas você economiza R$157 mil no compressor Chicago Pneumatic. Para quem trabalha 750 horas, R$236 mil por ano custa menos o Chicago Pneumatic. Para quem trabalha 1000 horas, só de diesel e manutenção, você economiza R$315 mil. Agora vamos pensar o seguinte, R$315 mil só diesel e manutenção. Só que você tem que botar na conta, né, a instalação que a gente viu, os custos com o transporte do caminhão e tudo mais. Se eu pensar em 2 anos, para quem trabalha 1000 horas, que eu acho que é um número bom, né, para pensar em perfurador de poço, em 2 anos dá 630 mil. Mais o custo de comprar tanque, bateria, filtro, mangueira, caminhão maior, instalação e tudo mais, você chega facilmente em 2 anos, só de economia, se você tivesse escolhido um Chicago contra quem não escolheu. Você chega no preço do compressor do Chicago. O que eu quero dizer com isso? Se você comprou o compressor mais barato com essa característica, né, e você tem o seu vizinho que comprou o Chicago, né, se você tivesse ganhado de graça o compressor REX, né, depois de 2 anos, o de graça ficou caro. Porque na hora que você passa do 2º ano, o custo dele de graça para manter ele é mais caro do que os 730 mil de comprar o compressor Chicago. Então a gente pensa o seguinte, dentro da Chicago, o compressor do concorrente, de graça, ele é caro. De graça ele é caro, porque o compressor dura mais do que 2 anos. De graça é caro. Tá? Vocês podem talvez ficar espantados de ver eu falar dessa forma, né? Ou achar que eu estou forçando a situação, porque eu trabalho, né, para Chicago. Tem um monte de clientes, um monte de gente dentro do mundo de perfurador, que se vocês conversarem dentro dos grupos, vocês vão conseguir constatar que o que eu estou falando é verdade. E tem coisas ainda para frente, a apresentação está no meio, né? A máquina do concorrente, de graça, é caro. Vamos ver aqui o que mais fala. Analisando agora a rede, né, de distribuição da Chicago Pneumatic, né? Que a gente viu lá o macaquinho, né, apontando lá 1000 quilômetros. Nós temos 33, e esse número não para, porque a gente está sempre credenciando novos parceiros de negócio, né? Atualmente nós temos 33 parceiros de negócio, distribuidores espalhados no mapa do Brasil. E o 34º, que é o nosso centro de excelência, que fica em Sorocaba, né? É a oficina principal, né, da fábrica, onde que o pessoal do Brasil inteiro recebe treinamento.
Então se pensa assim, pô, os estados mais esmos, né? A gente tem 2, por exemplo, lá na região norte, no estado do Amazonas, que dá assistência para alguém em Roraima ou no Acre. No Pará, nós temos mais 2 que pode cobrir o estado do Amapá, né? Se alguém tiver com um compressor e quebrar no Amapá. No Nordeste tem, nos principais endereços do Nordeste, né? Onde acontecem, né? A grande movimentação de negócios, de máquinas. Mas, por exemplo, né? Rio Grande do Norte não tem, mas recebe a assessoria do pessoal que fica no Ceará, que é bem perto, né? O Pernambuco também dá assistência técnica para Paraíba, para Alagoas, Sergipe recebe da Bahia. Ou seja, tem assistência técnica em todo o Brasil. Todo o Brasil. Se é uma coisa que quem compra um compressor da Chicago ele não vai sofrer com falta de alguém para dar uma assistência técnica no compressor. Porque a nossa capilaridade é muito grande. Incomparável com qualquer marca de compressor mais barato que vocês encontram por aí, né? Então é um outro ponto para poder pensar também. Entrando no consumo de diesel, que eu já meio que dei uma prévia, né, alguns slides atrás, né? O CPS 1100, ele consome, né, em média na perfuração, entre 50 a 55 litros por hora, né? Inúmeros perfuradores que a gente conversa todo dia dão um relato dessa média de consumo, né? Um 1250, ontem mesmo eu falei, né, eu estava falando com o Márcio, ele tem 3 desse aí, ele disse que é 68 o consumo dele, eu coloquei aqui 70 a 75, né? É 68 o consumo dele, eu coloquei aqui 70 a 75, né? E a máquina da concorrência é 90, às vezes passa 100 litros por hora, né? Esses grandes motores mecânicos, né? Não estou falando que o motor é ruim em termos de você pensar que eu confio que ele funciona, mas ele tem o seu custo, né? Enorme, né? O custo de combustível. É um Rex, ou então o dragãozão aqui chupando diesel na latinha, né? É um beberrão de combustível. Se a gente comparar 50 do 1100 contra 90 da concorrência, é 40 litros a mais de diesel, que custa R$7. Em muitos lugares do Brasil custa mais caro que isso, vezes 1000 horas que você pode trabalhar por ano. 40 vezes 7 vezes 1000 horas, R$280 mil. Não existe compressor mais barato que seja do Brasil, que comparado com o compressor da Chicago, vai dar uma diferença de preço maior do que essa. Ou seja, é menos de um ano para você entender o quanto vale o compressor da Chicago pensando só em combustível. Se você botar tudo na conta, você não tem a dúvida que de graça o dragão aqui é muito caro. Ou então o Rex, né? Vamos ver o que mais tem aqui para frente. Esse ponto aqui é um ponto super importante, que é o atendimento a normas, né? O Brasil, ele tem uma série de normas que são chamadas normas regulamentadoras, né? Tem mais de 30. Quando a gente fala de compressor, uma norma, a primeira que vem na minha mente sempre é a NR13. Para você entrar com a máquina, se você vai querer perfurar um poço, por exemplo, uma indústria, que eu acho que é onde que tem bastante dinheiro envolvido, ou então talvez uma fazenda grande, né? O pessoal vai exigir que você atenda às normas, né? Deveria atender a norma de qualquer forma, sempre. Uma máquina que não atende uma NR13, que é a norma que tem a ver com o vaso de pressão, simplesmente o compressor não poderia existir no Brasil. Não era para estar funcionando no Brasil. Todas as máquinas, né, mais baratas importadas, elas não atendem essa norma. A NR13 é uma coisa que se você pagar para um engenheiro, né, ele vai cobrar um dinheiro aí que é mais um dinheiro que vai para a conta, mas ele ainda consegue enquadrar um compressor na NR13. Mas tem uma outra norma agora, uma requisição, que é o selo do Inmetro. O selo do Inmetro você não vai conseguir converter uma máquina importada no selo do Inmetro. Porque a fiscalização brasileira, né, o Inmetro que certifica isso, ele tem que visitar a fábrica e ele tem que credenciar o sistema produtivo in loco para poder sair a máquina com o selo do Inmetro. Então, quem comprou um compressor importado, ele consegue enquadrar essa parte aqui de cima, NR10, 12, 13.
o selo do Inmetro é impossível. Nunca seu compressor importado vai ter o selo do Inmetro. Então, se você estiver perfurando em algum lugar, fazendo barulho, incomodou alguém e alguém sabe disso, ele liga para o fiscal, conhece o fiscal, você vai pagar multa, você vai ter seu compressor preso. Eu quero ver como que você vai fazer para poder enquadrar o compressor nas normas e recuperar ele. Você não vai. Se chegar nesse ponto, aí não entra nem o de graça, ele é caro. Você está usando uma coisa que infringe as normas estabelecidas no país que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente presta serviço. É um caminho sem volta. Só existe o compressor importado no Brasil por talvez falta de interesse em ter uma fiscalização mais ativa. Porque se tivesse, simplesmente não ia existir o seu compressor importado. Ô Sandro, mas quer ver uma fiscalização ativa, quando ela vai acontecer? E eu vou falar como experiência minha. Eu estava em 2018 na Pirelli, em São Paulo, no Capuava, e minha máquina simplesmente queimou, em 10 minutos ela pegou fogo, incendiou, certo? Isso aí, o desenrolar desse assunto, ele foi muito tenso, porque queimou uma parte do muro da indústria. E aí a indústria ela veio pedindo lucro cessante, né? Porque parou ali a produção de uma parte da fábrica, entendeu? Para minha sorte, isso acabou eu não tendo que pagar por esse prejuízo do muro que pegou fogo. Mas eu te pergunto, se por acaso algum dos funcionários tivesse sofrido um acidente, tivesse queimado, né, e eles pudessem ter entrado com uma indenização com relação a esse acidente, entendeu? E minha máquina não tivesse esse certificado. Numa situação dessa, tudo é colocado contra você, né? Porque o advogado, ele é astuto. O advogado, quando você se envolve num acidente, ele vai a fundo, ele vai pesquisar se está homologado, se está certificado. Tudo isso pesa para quem? Para o lado mais fraco. Eu, por exemplo, no momento lá que queimou meu equipamento, eu era a parte mais fraca da corda, entendeu? Ia romper do meu lado, entendeu? E na época isso não foi aventado porque não gerou nenhum prejuízo físico em ninguém, graças a Deus, entendeu? Então, assim, eu estou pensando aqui hoje, na época não aconteceu isso comigo, mas se eu fosse comprar um equipamento hoje, pode ter certeza que eu colocaria isso em xeque para ver se valeria a pena realmente esse valor menor que eu ia pagar pela compra do equipamento. Eu ia pensar sim no custo de propriedade, que é o que você está falando aqui, porque aí eu estou falando em risco, né, da minha empresa. Eu poderia fechar a minha empresa se houvesse uma indenização milionária ali por conta do cliente ou por conta da minha equipe. Mas na hora que você começou a falar, eu lembrei de uma frase que a gente às vezes fala lá dentro do escritório, né? O pior não tem limite, né? Parece um negócio assim, um chavão, mas é verdade, né? Você está pintando a situação, o cara tem um compressor lá, igual a sua história, né? Estou lá perfurando o poço na Pirelli, lá, Capuava e tal. Meu, a última coisa que você quer é que o seu equipamento pegue fogo, né? Sim. Sei lá, Deus, o que raio aconteceu, né? Pode ser um monte de coisas, pegou fogo, né? Aí na hora que pega fogo, talvez você nem sabia que tinha que atender essas normas, essas coisas todas, né? Você estava dormindo talvez com a consciência tranquila por ignorância, né? Ignorância no sentido do desconhecimento mesmo, né? E aí, na hora que afeta a empresa, que tem advogado, tem tudo, que não teve ninguém que se machucou, né? Graças a Deus. Né? Quando alguém se machuca, e o pessoal quer acusar, aí vai entrar esse chavão que eu falei, né? Pro pior, não tem limite. Você não sabe o que o cara vai querer atingir, né? Alcançar que nível para poder provar que você estava errado e que a culpa não é dele, a culpa é sua, né? Aí vão descobrir que o seu compressor não atende norma, que seu operador não tinha competência exigida por norma para poder mexer no equipamento. Aí é onde que você pensa, por que eu não me preparei, por exemplo, o seu curso, né, que você explica todas as boas práticas,
por que eu fui me meter a fazer uma coisa que eu não tinha amplo conhecimento para poder fazer? Como comprar um equipamento. Aí... E ninguém é especialista nisso, né? A gente entende, né, Sandro? Porque, poxa, eu vou comprar um equipamento, que nem a máquina da JMS, né? Acho que, não sei se você viu, a máquina da JMS, ela tem a torre dela, não excede o limite traseiro, entendeu? E muita gente compra o equipamento, depois vai descobrir que esse excesso pode gerar complicações no trânsito, entendeu? E que também, quando você vai colocar a máquina em cima de um caminhão, você precisa de um certificado que se chama CAT, entendeu? E esses dias um aluno nosso falou assim, ô Emerson, eu não posso trabalhar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu comprei uma máquina que a empresa não tem o certificado do CAT, agora eu estou com a máquina, eu não sei se eu devolvo a máquina, ou o que eu faço, eu vendo, eu não tenho o que fazer com a máquina, entendeu? Então, eu acho assim, esse tipo de coisa, o nosso canal, né, o canal do Perfurador de Sucesso, ele está muito aberto para qualquer um que queira falar assim, Emerson, eu quero compartilhar, quero trazer informação para o setor, para poder ajudar, para minimizar a dor de cabeça ou algum problema que possa vir, né? Então, acho que é muito bacana tudo que você está falando aqui, entendeu? E merece defesa, né? Se o concorrente também ele tem essas certificações, tudo tal, manda pra gente. Que a gente não, mano. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, Emerson, toda vez que a gente vai se propor a fazer alguma coisa, a gente tem que entender, né? Você tem que perguntar para você mesmo, o que eu preciso saber para fazer o que eu estou me propondo a fazer da melhor forma possível. Sim. Não é errado você não ter as respostas, mas você tem que se perguntar, o que eu preciso saber? Eu tenho certeza que no momento que você começa a pensar nesse assunto, o que eu preciso saber, você vai perguntando para um, perguntando para o outro, você vai sempre encontrar alguém que tem a resposta. Sim. Mas cabe a você, a responsabilidade é sua saber o que você precisa saber. Né? Eu estou aqui falando um conjunto de coisas que envolve o compressor, que pode envolver um monte de outras coisas. Né? Mas, por exemplo, que você falou aí da perfuratriz, da torre, né? Talvez, muitas coisas que eu estou falando aqui sirva para a torre, mas, por exemplo, esse CAT aí eu não sei nem o que é. Né? O cara fala, pô, o que mais que eu preciso saber? Fora tudo isso que o Sandro e o Emerson discutiu aí hoje, né? Ah, pô, um negócio que chama CAT. O que é esse CAT? Como que eu faço para obter? Sim. Qualquer máquina que eu estou cotando aí, é possível de eu enquadrar na CAT ou não? Não sei. Né? Mas a pessoa tem que pensar, o que eu preciso saber? A pessoa abraçar a ignorância e dormir, ele pode até estar dormindo de consciência tranquila, mas a lei de Murphy, o inesperado, vai acontecer de uma hora para outra, quando ele menos espera, e aí a conta vai chegar e vai ser caro. Vai ficar caro. O Sandro, tanto que, por exemplo, quando eu fui colocar, depois desse incêndio, eu fui buscar informação e eu descobri que quando eu acabei tendo que comprar um caminhão novo, porque eu perdi o caminhão que estava o compressor em cima, né? Na verdade foram 2 caminhões, o compressor e uma R e um H, queimou tudo. E assim, provavelmente foi por conta do separador, que era genérico. Entendeu? Isso foi a informação que eu recebi. Aí tem uma questão de aterramento também. Conta pra gente, como que é isso aí, Sandro? Essa questão do separador. É assim, o Emerson, para você ter, né, fogo, você tem que ter um triângulo, né? Que o pessoal fala o triângulo aí para poder existir o fogo, né? Você tem que ter o combustível, tem que ter o comburente e tem que ter a faísca. No reservatório, né, onde que fica o separador ar-óleo, o ar é aspirado, né, tangencialmente, aí tem um defletor e depois ele entra no separador propriamente dito. Quando ele está parado e você forma esse vórtex, você causa eletricidade estática. Eletricidade estática, você está andando com o carro, aquele vento no bar, você para o carro, você vai abrir a porta, você põe a mão lá, choque. Você sente aquele choque, né? Eletricidade estática. Um separador ar-óleo é um ambiente muito propício a gerar essa eletricidade estática. Aí, na hora que você parte a máquina, né? Aí você tem que pensar o seguinte, né? Toda máquina, o compressor, porque isso é conhecido dos fabricantes de compressor desde o começo do projeto, né? Ninguém inventou o compressor e pegou fogo e depois descobriram que tinha que tirar a eletricidade estática. Um separador ar-óleo
original, ele tem um cabinho que faz o aterramento no corpo do reservatório e posteriormente para o chassi da máquina, para descarregar essa eletricidade estática. Os filtros separadores, que a gente chama, você falou genérico, né? A gente fala pirata, né? O que não é original, muitos deles, acho que a maioria, né, não tem esse cabo que faz o descarregamento da eletricidade estática. Então lá dentro você tem óleo, que é o combustível, você tem oxigênio, que é o comburente, só fica faltando a faísca. O que é a faísca? É a descarga de eletricidade estática quando ele não está aterrado. Tem muito compressor que pega fogo, né? E por conta do separador que a pessoa colocou, quer dizer, ele pode ter comprado um não original, que não tem o cabo, ou então já também ouvi falar de cliente que compra o separador, ele vê aquele cabo, mas ele não associa o que é, às vezes ele arranca, corta o negócio, né? Ou seja, a falta de conhecimento é uma coisa que é perigosa, perigosa, né? Então, falando do separador a óleo, tem que ter uma atenção muito forte nessa questão de você conseguir descarregar a eletricidade estática de dentro do separador a óleo. Porque lá ele gera estática. Você não descarregou, combustível, comburente, faísca, incêndio, fogo. E aí, cheio de óleo, vai pegando fogo, vai aquele fogaréu até o elemento compressor. Aí o que acontece? A empresa tem seguro, né? Muitas vezes, né? Aí a máquina vai para onde? Vai para o nosso centro de excelência lá. Você vai analisar, você tem que fazer um laudo, né? Para falar o porquê que será que a máquina pegou fogo. Muitas vezes a pessoa que comprou a máquina, ele quer atribuir ao fabricante. Não, a culpa é do fabricante lá. Aí você começa a ver, você fala, pô, caramba, essa máquina já está com X horas. Vamos ver se ele não comprou separador. Às vezes você consegue identificar que o separador não é sobra o metal dele, lá você vê que não é o original. Legal, pegou fogo porque não teve o descarregamento da energia estática, pegou fogo, né? Então, isso é um problema sério. E você entrou também, talvez, vou fazer um adendo aqui à parte, né? Não é bem o foco, mas como é interessante, né? A importância da empresa comprar peça original. Porque quando o cliente ele começa a olhar, né, as peças do compressor, ele fala, poxa, o óleo é caro. O filtro de ar é caro, né? Mais caro, quer dizer, uma coisa só é caro quando você compara com alguma coisa que é barato, né? Sim. E ele compara com o barato o genérico. Você pega um filtro de ar original, ele passa partículas de 1 a 3 micra. Você pega um filtro não original, você olha lá, pô, tem o mesmo tamanho, encaixa, parece que é legal, né? Só que passa 10 micra. A gente usa o termo passa tudo. Se você passa muito mais partícula, você está contaminando o óleo. O óleo, ele está lá, entre outras coisas, para poder lubrificar o elemento compressor, onde tem o rolamento, tem as esferas do rolamento. Sim. Você está entrando partícula maior do que a 3 micra, 10 micra, por exemplo, estou falando, que é o poro do filtro não original, você vai destruir a esfera do rolamento da unidade compressora. Quanto vai custar você trocar um elemento compressor antes do tempo de uma máquina de alta pressão que tem 2 estágios de compressão? Custa muito caro. Não tem dinheiro que você economizou na compra do filtro não original que vai compensar o que você vai perder a mais na hora que você tiver que fazer uma unidade de compressor antes do tempo. Sim. Aí você pega toda essa sujeira que está entrando a mais, ele vai contaminar o filtro de óleo. E adivinha? O cliente também comprou o filtro de óleo não original. Você pega um filtro de óleo original, você serra ele, você vai ver que tem um elemento filtrante, você vai ver que tem uma área, né? Você estica ele, pô, tem X metro quadrado lá para poder filtrar. E tem um fator beta que vai te dar a quantidade de filtragem que ele está te fornecendo para a máquina funcionar bem. Você está com um filtro de papel, né, de admissão não original que passou tudo. Passou um monte de sujeira. Essa sujeira contaminou o óleo. O óleo que não é o fio de óleo que não vai passar no fio de óleo que não é original, ele vai entupir. O filtro de óleo original, ele tem uma válvula de segurança que ele abre quando você tem uma alta perda de carga lá dentro, né, porque sujou ou venceu o tempo de você trocar, ou estava exposto a muita sujeira, o óleo circula numa condição aceitável pela máquina. O mais barato, que não é original, não tem área, não tem o fator beta correto e não tem a válvula de segurança. Não, aí você não tem, a máquina esquenta, você parou de usar o compressor. Vai desencadeando um monte de coisas que o barato sai caro. Sim. Você pensa que está tendo algum tipo de vantagem, você não tem.
E enquanto a máquina está funcionando também com os componentes piratas, né, que a gente falou, genérico aí, você está consumindo mais combustível, que de longe é o gargalo. A gente fala assim, nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Essa corrente de quem coloca componente pirata ou comprou a máquina mais barata, é uma corrente que está quase que apodrecendo sozinha, né? E aí acontece alguma coisa, quebrou. Ô Sandro, eu estava até lembrando aqui agora, cigarro já é ruim pra caramba. Imagina aquele cigarro que vem do Paraguai lá, né? Né? Pessoal, então assim, imagina, tudo que é mais acessível, mais barato, tem um propósito, tem um porquê, né? Se já tem porcaria no cigarro, imagina o genérico. Não dá certo, Emerson. O que é barato, via de regra... Não, e está provado. E está provado. Você provou que a manutenção fica mais em conta, mesmo fazendo ela com peça original. Porque a União Ar colocou... É original dos dois lados. Dos dois lados. Entendi. Só que eu não estou entrando... Eu dei uma pincelada, né, do que pode acontecer com peças não originais, mas eu não abordei esse assunto nessa apresentação. Aqui eu só estou comparando custo de propriedade. Tá. Mas, obviamente, que até merecia. Acho que eu vou fazer um update e colocar aqui a pessoa comprar peça não original, porque faz parte do custo de propriedade, né? Comprou peça não original, pensa que está ganhando dinheiro, vai ficar mais caro, vai dar errado. Pois bem, vamos tocar o assunto aqui. Restrições e riscos, né? A gente viu lá, né? Norma de atender ou não atender, né? Então vamos pensar o seguinte, você comprou uma máquina que não atende norma, você comprou uma máquina mais barata, que a máquina faz barulho. A máquina mais barata, ela não é silenciada. Ela faz muito mais barulho do que as máquinas da Chicago Pneumatic. A famosa barulhenta. Barulhenta. O Rex lá, né? Imagina o filme de dinossauro lá, ele berrando, é o compressor, né? O dragão cuspindo fogo. Você não vai poder trabalhar perto do hospital, não vai poder trabalhar perto de escola, você não atende às normas, né? Você está perdendo dinheiro, você pode sofrer multa, né? E pagar pela multa, pagar para poder recuperar um compressor. Então você está perdendo dinheiro, você está sofrendo. Você pensou que estava fazendo um ótimo negócio, mas você está cheio de risco. Pode ser que no primeiro momento, por ignorância, você dorme com a cabeça tranquila, porque você não sabe. Agora, quem tem o compressor Rex, né, já está pensando, você não vai dormir mais tranquilo, porque você está com risco. Né? Perfurar poço em asilo, nem pensar. Pois é, começou a ficar um negócio mais perigoso. Enfim, tem que se preocupar com isso. E aqui um outro assunto também não tão menos importante, que é a depreciação e qualidade. Os compressores da Chicago Pneumatic, igual eu comentei já hoje, né, eles têm origem aqui no Brasil na fabricação no ano de 1987. Se vocês colocarem no Google agora, né, 1987. Se vocês colocarem no Google agora, né, alta pressão Chicago Pneumatic, vai aparecer, né? A gente vendendo compressor. Isso que eu peguei recentemente na internet, essas imagens. Né? São compressores do final da década de 80, começo dos anos 90, tem muito compressor desse sendo vendido por aí. Máquinas com mais de 30 anos. Vem a primeira mensagem, né? Para a gente interpretar desse slide. Caramba, a máquina da Chicago dura 30 anos? Dura. Ela vai, enquanto você estiver cuidando dela, ela vai durar. Tem preço de revenda? É muito procurado. Pessoa que bota compressor da Chicago para poder vender no usado, tem gente que procura a máquina usada para comprar. Quem vende, pega o dinheiro que ele recuperou na venda do usado e dá de sinal para comprar um novo. Ou seja, você sabe que a máquina vai durar muito, porque ela tem qualidade. E a depreciação dela não é muito grande, ou seja, você vai ter um valor bom de revenda mesmo depois de muitos anos. Essas máquinas aqui, né, eu lembro que era tipo 140, 150, era mais de 100 mil reais que o pessoal cobrava numa máquina, mas é uma máquina de mais de 30 anos. A pessoa fez o compressor, né, trabalhar por 30 anos e 30 e tantos anos, consegue vender e pegar um dinheiro que ajuda ele a pagar o sinal de um compressor novo, né? E quem está comprando vai continuar usando essas máquinas, será Deus por quanto tempo ainda. Então você já vê que você consegue ter peças dessas máquinas, mesmo elas tendo 30 anos, tá lá trabalhando forte, né? Aí eu pergunto, esse compressor que é barato, ele dura? Ele vai durar?
Vai durar quanto tempo? Alguém vai se interessar em comprar um compressor desse usado? Eu não sei. Ninguém sabe, né? Essa empresa, ela vai estar aqui no Brasil daqui quantos anos mais? Quando a gente fala da Chicago Pneumatic, não é alguém que montou a empresa no Brasil e está representando a Chicago Pneumatic, é a fábrica. Ninguém é dono da Chicago Pneumatic aqui no Brasil. É um grupo hiper enorme, né, que existe há mais de 100 anos no mundo, que tem uma fábrica aqui no Brasil. São poucas fábricas no mundo que escolheram o Brasil para ter uma delas. E do Brasil exporta para vários outros países. Nunca teve um monte de crises no Brasil ao longo desses anos e nunca saímos do Brasil. Nunca, nunca. O negócio só prospera, só cresce. Quando você arrisca comprar um compressor barato, né, que tem, né, esses problemas que eu mostrei aqui, né, quanto tempo daqui para frente você vai poder contar com assistência técnica? Como se fosse um sinal de alerta enorme isso aí. Tem empresas multinacionais centenárias que já estiveram no Brasil, né? Eu prefiro nunca falar o nome de nenhuma empresa, mas quem está me ouvindo sabe que empresa que é. Cada vez que dava uma crise, os caras iam embora. E quem tinha o compressor aqui ficava na mão. Hoje a gente já quase nem vê mais esses compressores. E não é compressor ruim, hein? Agora imagina os compressores duvidosos. E aquela noiva ali, o que é aquilo ali? Tipo, o cara casou com o compressor, né? Ele, embora hoje em dia é fácil de separar, né? Mas aqui está simbolizando que ninguém vai querer o seu compressor, né? O Chicago não, ele é comercializado, né? O Chicago é a noiva moderna, né? Que você para e troca de mão, né? Panela velha. Mas aqui simboliza que você pode ficar casado com ele para sempre, né? Enfim, gente, passando agora, né, um review de tudo, quem pensa em comprar um equipamento ou compressor em função do investimento inicial, ele está olhando a ponta do iceberg. Embaixo do iceberg tem instalação, custo de reparo, preventiva, corretiva, custo de transporte, consumo de diesel, produtividade, depreciação, atendimento à norma, restrição, risco. Tem um monte de variáveis embaixo do iceberg. Se você esquecer de algum deles, a lei de Murphy está aí para poder fazer com que a pessoa não esqueça, né? O que você esquece é aquilo que aparece para poder te perseguir. Então, espero, né, que tenha sido útil, né? E pode extrapolar, porque isso não é só para compressor, é para tudo. E você tem que pensar naquilo. O que eu preciso saber para poder ser excelência no que eu estou fazendo? Para eu ser excelência na minha tomada de decisão, né? Se você não fizer essa pergunta para você mesmo, você está contando com a sorte. E contar com a sorte pode dar tudo certo, mas uma hora pode dar errado, né? Sim. Aqui, né? Um quadro. Primeira coisa que a pessoa pensa, aquisição, Chicago, 3 dinheirinho lá, né? Pô, é caro. Concorrência, joia, um cifrão. Mas todos os outros pontos de análise, todos, que vão representar muito mais do que a aquisição da máquina. Nós vimos que para quem trabalha 1000 horas por ano, em 2 anos, a escolha da máquina mais barata, se ele fosse de graça, ele ficava caro. Ou seja, o que eu quero trazer a reflexão? Não significa nada que você vai pagar na máquina. Lógico, vai significar se eu falar que o compressor da Chicago custa, sei lá, 5 milhões de reais, né? E talvez chegue um ponto que o negócio não é mais justificável, né? Mas no nível que a gente fala a diferença para a concorrência, aquilo não significa nada. Porque é muito pouco tempo para você sentir o reflexo da sua má escolha, né? E aí, no final das contas, aquilo que parecia que era barato custa uma mala de dinheiro. E o outro não, né? Porque não é que se dilui, né? Ou então, dilui não, então você soma, né? A aquisição com todos os outros gastos, no final das contas, olhando o custo de propriedade, não o custo de aquisição. Essa máquina é muito barata. E a outra, que você só analisou quanto custava para comprar, ele é muito caro. E aí tem que tomar cuidado com os contadores de história, né? Que ele é bonitão, né? Mas você não está vendo o que está dentro da cabeça da pessoa para ele poder te ofertar, né? O ser humano, ele se prepara
de cordeiro, sempre assim, né? É aquela analogia lá, o cordeirinho, o que ele tem de verdade? Será que eu posso confiar no que estão me falando? Né? O casaco cheio de máquina, sem solução, é uma coisa que, na hora que você comprar, o problema vai ser só seu, né? Na hora que você acumular essa mala de dinheiro de gasto. Então é importante a reflexão. Para encerrar o assunto, só vou recapitular agora, né, o catálogo de compressores que a Chicago tem para atender o mercado de perfuração. Temos 815A14, que é uma máquina para uma perfuração não tão profunda, né, mas tem regiões do Brasil que consomem muito esse compressor, uma máquina que para o 14 bar. Temos 800A20, que seria um compressor de entrada para o pessoal que já explora uma perfuração mais profunda. O 1100 e o 1250 são máquinas best sellers, top na categoria. Esse 1200 é uma máquina que a Chicago tem, produzida na Índia, né? Ele veio para o Brasil justamente porque tem cliente que procura, né? Eu amplamente recomendo essas duas máquinas. Essa máquina não é uma máquina ruim, não. É que é uma máquina importada, é uma máquina que não te entrega todos os benefícios desses dois compressores. Então, boa parte de tudo isso que eu falei, né, também se encaixa nessa máquina, que é uma máquina importada. Quer fazer uma escolha ótima? 1100 ou 1250. Existe o 1200, que tem um público cativo que gosta, e essas máquinas aqui para o pessoal que ou perfura poços mais rasos, ou então está querendo uma máquina por alguma particularidade da pessoa, de caminhão, de investimento, etc. e tal. O top são esses dois. E enfim, se alguém tiver alguma pergunta aqui, me coloco à disposição para tentar responder. Vamos lá, posso começar com a minha pergunta aqui, Sandro? Fica à vontade, Anderson. Bom, eu olhando aqui, pergunta não, na verdade é uma ajuda para o pessoal aí, sobre o que eu aprendi quando eu tive lá um incêndio, quando eu tive um acidente lá com o meu equipamento, né? O que eu aprendi? Primeiro, que eu passei a levar os meus compressores lá para a União Ar, para o Kiko. Você falou em torno de R$300 a hora, né? Eu me recordo que a forma como eles me atendiam, Sandro, eles conheciam muito bem as minhas máquinas, ao ponto de treinar o meu operador a resolver problemas no campo, entendeu? Então, assim, primeira dica que eu vou dar, se você quer ter uma máquina para investir para ir nessa linha de custo de propriedade, afinal de contas, o custo de propriedade é você cuidar do equipamento, né? Você não compra uma casa e deixa ela lá sem pintura, ou deixa vazando água pelas torneiras, tem que ter alguém que cuida. Então, ter alguém, uma assistência técnica que cuida e que te fala a verdade, né? Que, por exemplo, assim, eu confiava muito quando o Kiko falava, Emerson, tem que desmontar. E assim, a primeira coisa que o perfurador que não quer ouvir é que tem que desmontar e que vai ter que parar a máquina. Entendeu? Então, muitas vezes, quando tem que desmontar para tirar um vazamento, gente, é fundamental parar. Essa parada, ela é estratégica e ela é para cuidar do custo de propriedade. Porque um vazamento, né, que provavelmente foi o problema do meu acidente lá, foi do vazamento, que foi o que você falou, né? Foi os tupim, foi aonde que começou, né? E depois tinha um outro problema também, que eu tinha um tanque suplementar, que ele ficava pro lado de fora, que ele era de polietileno e ele derreteu na hora que começou a pegar fogo e espalhou óleo diesel para tudo quanto é lado, né? Então, depois desse acidente, eu aprendi muitas coisas. Eu passei a levar lá para a União Ar meus compressores, parei de levar meu compressor em qualquer lugar, parei de procrastinar com relação às manutenções preventivas, né? Nunca mais coloquei peça de segunda linha, porque aquilo que você falou, vale muito a pena você colocar a peça original, entendeu? Mesmo que chorando às vezes, que é caro, que não sei o que tal, mas fica muito mais caro se você correr o risco e sofrer um acidente com o seu equipamento. Fora que você vai ficar com ela parada muitos dias,
entendeu? Então essa é a minha dica, procurar uma assistência que conheça. Na época, na ocasião, isso recentemente também, tive problemas com motor Scania, mas também falta de mão de obra especializada, entendeu? A partir do momento que eu levei para uma pessoa, que é o famoso Cláudio da Codema, né? O Cláudio, ele me deixou muito... Então assim, conjunto, né? Você tem um equipamento de excelência e aí você leva ele para uma mão de obra ruim, ele vai passar a ser um dinossauro. Porque não presta. Vai consumir muito combustível, ele vai depreciar porque está tudo arrebentado, entendeu? Então, ainda hoje, Sandro, me passou aqui um pessoal lá, se eu não me engano, da Paraíba, me passou um compressor 2013 Chicago 950 por 650 mil reais, com um caminhão que deve valer aí, máximo 150 mil reais. Quanto que vale uma máquina usada dessa? 500 mil reais? 2013? Recebi aqui agora. Se alguém tiver dúvida aqui, eu mando aqui, o cara tá vendendo. Pode colocar aqui na descrição aqui que eu mando o contato do Francisco lá que tá vendendo esse equipamento. Entendeu? Isso é a prova do que você falou. O equipamento robusto e que tem longevidade, né? Ou seja, ele tem um ciclo de recompra. O cara vai comprar, vai revender, né? Fez um bom negócio. Emerson, o compressor é um equipamento que ele não tem limite da durabilidade da vida dele, né? Tanto que a gente vê compressores de 35 anos. Obviamente que ao longo desses 35 anos você vai ter que trocar os rolamentos, né? Que é a manutenção mais pesada da máquina. Eu nem coloco ela no ciclo aqui de manutenções, porque vai demorar talvez 10 anos, né? E a pessoa não precise fazer esse tipo de manutenção no mundo do perfurador de poço, né? Na hora de fazer o curso da manutenção, eu procurei colocar 2.000 horas, que no caso da máquina da Chicago, né, quando dá 2.000 horas, você encerra o ciclo de todas as manutenções, menos a troca de rolamento, que é muito mais tempo do que isso. Quanto que é hoje? É 5, 6? Para você trocar os rolamentos. Eu perguntei isso para o Kiko também na feira. Vou usar agora da minha lembrança, acho que ele falou 6, 7 mil horas, depende, alguma coisa. E outra, o ritmo de quem perfura, né? Quando eu falo assim 1.000 horas, quem trabalha bastante dá 1.000 horas. Acho que é alguma coisa entre 600, 700 a 1.000 horas por ano que o pessoal roda o compressor perfurando. Então vai demorar perto de 10 anos, 8 a 10 anos, para precisar fazer a manutenção de rolamentos. Então não faz sentido você pegar e ficar somando 8 anos de manutenção para poder diluir. Mas em 2.000 horas você passou todo o ciclo, fora a troca de rolamento, e a Chicago tem essa vantagem aí do concorrente ser 128% mais caro. Mas pensando em peças originais, disso que você falou aí agora, tudo de manutenção, o que eu reforço, né, é que é importante a pessoa fazer a manutenção, porque é um investimento que a gente está vendo, nós estamos falando da máquina usada, mais de $500 mil, e uma máquina nova, 700 e tanto, 800, 900 mil, dependendo do imposto do estado, dependendo do modelo da máquina, se é 1.100, 1.250, é muito dinheiro para você não cuidar da máquina, né? E pegando aquela frase, nenhuma corrente é mais forte que o elo mais fraco. Que adianta você comprar o melhor compressor, botar no melhor caminhão, fazer tudo bom e a manutenção, o cuidado da manutenção virou seu elo fraco. Você não coloca óleo sintético, coloca óleo 68. Ali vai dar o pau no seu investimento, né? E aí você pensa que está fazendo um investimento que está te agregando alguma coisa, né? Agregando a economia da diferença do investimento do original para um negócio que não é original. Mas será que você tem conhecimento técnico para poder interpretar o impacto que isso tem, né? Quando eu falo assim conhecimento técnico, são poucas pessoas que têm, né? Eu acho que quem vende um material pirata não sabe explicar. Ele olha assim, filtro, é papel. Você olhando o papel pirata original, você não está vendo qual que é o tamanho do poro que passa a sujeira, como que é a regularidade da quantidade de poro, qual que é a área do papel se pegar e esticar, como que ele está fixado no suporte superior e inferior. Se tiver alguma coisa maior, lá vai passar a sujeira que você está querendo evitar que entre, né? Então, e aí vai gerando um efeito cascata. Você botou o filtro de admissão ruim, entrou mais sujeira. Ele também não tem especificação correta, ele pode durar menos e você não trocou ele.
A máquina está fazendo esforço para poder funcionar, né? O ar, ele depende do ar para poder comprimir e para funcionar o motor. Se aumentou o esforço, você aumenta o consumo de diesel. Se aumentou o consumo de diesel, você perdeu a economia que você pensou que teve na hora de comprar aquele filtro. Passou sujeira, contaminou o óleo. Contaminou o óleo, você está estragando o rolamento antes, que é a manutenção mais cara. Está estragando o filtro que faz a filtragem do óleo. Meu, tudo deu pau. Tudo deu pau. Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui do Arides Miranda. Ele está perguntando qual é o peso do compressor 1100. Nossa, de cabeça. 5, 6 toneladas? Acho que é mais de 5 toneladas, mas de cabeça eu não sei não. Eu consigo responder isso para ele. Coloca depois, pede para deixar o contato. Ou então eu ponho no chat, na hora que a gente acabar aqui, eu pego o meu computador, ligo e coloca no chat isso. Se o Júlio aí estiver me ouvindo, o menino que trabalha comigo, já olha aí quanto que pesa que a gente coloca. Já coloca, exatamente. Esse caderninho? Não. Vamos ver aqui. Mas você coloca hoje um 1100, você coloca ele num caminhão para 7 toneladas, ainda sobra uns 1.500 quilos. Porque é mais ou menos o mesmo peso do 950? É mais ou menos o mesmo peso. Então isso aí. Deve ser uns 5.500. Você não... Agora o peso exato eu passo daqui a pouco. Sim. Não vai fazer que nem eu. Quando eu construí uma máquina minha, depois ela não cabia em cima do caminhão. Falta de planejamento. Uma coisa que é interessante, né? Perguntou do peso do compressor, peço desculpa, mas é tanto compressor. É muita informação, né? Eu tô meio velho também. Não, né? é porque... Eu lembraria de cabeça. Né? Sabe o que é? Assim, quem está querendo comprar um compressor, ele fixa muitas informações naquele determinado compressor. Só que é o seguinte, você vende compressor para limpeza de poço, 800 por 20, você vende 1.100, vende 1.250, é muita informação. Mas o que a gente consegue ver, nós vimos uma foto de um VUC carregando isso. Tá vendo? O VUC ele não carrega mais do que 5.000 quilos. Mas eu vou passar o peso exato aqui escrito daqui 1 hora no máximo. Manda o link do catálogo também. O Humberto, acho que ele deve ser da Chicago, ele respondeu aqui que o CPS 1100 tem 5.226 quilos. Aí, obrigado aí, Humberto, salvou a pele aí. Eu errei por 250, hein? Errei por 250. É porque vai atualizando aí né? O Adilton Tavares tem interesse no compressor 1250. Ele queria saber valor, especificação, essas coisas. Adilton. Então, vê só, né? O preço do 1250 no estado de São Paulo é em torno de R$770 mil, que até coloquei aqui na minha colinha, né? Mas isso muda muito, porque o Brasil tem 500 mil impostos. O Brasil pergunta assim, qual é o estado? É contribuinte ou não é contribuinte? É muito complexo, né? Então, eu não sei de onde que ele né? Mas tem que fazer a correção para o estado dele. Se ele souber quanto que é o imposto em São Paulo, fazendo a transcrição para o estado dele, São Paulo é em torno de R$770 mil. Aí no estado que ele fica, aí, o Humberto, por exemplo, que acabou de responder, ele é o gerente de vendas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Ele gerencia os distribuidores. E tem o Luiz Passarelli que cuida do Sul-Sudeste. Agora, um compressor 2013, o cara tá vendendo por R$500 mil, com 2.900 horas. O precinho tá bom, não tá não? Pois é. Eu prefiro que a pessoa que comprou o novo. Quem sabe ele vende esse para alguém que vai querer comprar usado e ele compra o novo, né? Mas ele vende. Se tem uma certeza é que ele vai vender o compressor. Porque se ele está colocando esse preço, com certeza. Porque a gente vê todo dia o pessoal comercializar, cliente que tem usado, vende, compra outro novo para poder repor. Tem cliente que experimentou, né, a máquina da concorrência e por algum, sei lá, problema que teve lá, ou simplesmente escolha, vende, compra o da Chicago. Existe um mercado para todo mundo aí no Brasil. Né? Sim, o negócio exatamente. Circula forte. Existe um mercado para todo mundo, mas para quem quer, quem valoriza o dinheiro e entende hoje o que é o custo de propriedade, vai fazer conta e vai tomar a decisão certa, né? Todo concorrente de graça é caro. Nossa, cara, essa é boa, hein, cara? Você é formado em marketing?
Eu sou engenheiro mecânico, mas eu fiz vários cursos de marketing também. Porque a tua abordagem hoje aqui mexeu na ferida hoje do pessoal aí, não mexeu? Emerson, o pessoal pode interpretar que eu estou falando isso aí por conta de... Eu não sou vendedor, já fui, né? Vendedor, mas é a verdade. É verdade. Máquina do concorrente, máquina barata, você já pode desconfiar e faz a conta. De graça, ele é caro. Só que o cara não vai dar ele de graça depois de 2 anos, porque ele está com um prejuízo enorme. Pois é. Então toma a decisão na hora certa, na hora da compra, Se tiver sorte, pega fogo e ele te botou no seguro. Né? Tem gente que tem essa sorte. Né? Sim. Mais alguma? Tranquilo? Sandrão, você falou um negócio bacana aqui da gente chamar alguém da assistência técnica, chamar o pessoal da União Ar, alguém aqui para falar um pouco sobre manutenção. Pode ser para uma próxima e a gente vai ficar aqui junto até o final do ano, assim espera, né? E esse é um assunto também muito interessante, né? Sim, Emerson. A minha ideia, né, das conversas com você é tentar iniciar com essa parte mais tem a ver com o produto em si, né? Sim. Mas no final, a de encerramento vai ser a de pós-vendas. Pós-vendas, legal. Aí fala da manutenção do compressor com mais profundidade, porque, por exemplo, a minha vida inteira eu sei de pós-vendas o que eu preciso saber, né? De participar da vida do dia a dia de cliente, de máquina, mas eu nunca tive a resposta oficial do pós-vendas. Eu sempre peço ajuda para alguém. E no final a gente traz uma pessoa que vai saber responder qualquer coisa com propriedade. Tá ok. Gente, muito obrigado então. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Sandro. Obrigado a todo o pessoal da Chicago Pneumatic. Eu que agradeço. Tá bom? Tamo junto aí. E pessoal, é o seguinte, a gente tá por aqui para trazer informação aqui relevante para você tomar decisão, tá ok? Seja ela qual for, a informação certa, correta, para você ter sucesso como perfurador, ter sucesso aí na tua jornada, tá bom? Fiquem com Deus aí, até a próxima semana. Um abraço!